Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18. Nós vamos ler até o verso 39. Romanos, capítulo 8, é um capítulo bem conhecido dos irmãos. O versículo 18 até o versículo 39. Pedimos ao Senhor que Ele possa, através da sua palavra, gerar vida em nós, gerar vida em nossos corações. Romanos, capítulo 8, verso 18. O ideal seria nós lermos todo o capítulo, mas o tempo não nos permite. Nós vamos trabalhar apenas o verso 18 em diante. Todos encontraram? Amém? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deixe sua Bíblia aberta
nesse texto de Romanos 8, a partir do verso 18, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, use essa palavra que será exposta nesta noite para falar aos nossos corações, que aquele coração mais duro, que aquele coração mais empedernido seja, ó Pai, poderosamente quebrado pela palavra do Senhor. Nós colocamos em tuas mãos essa palavra, o culto nesta noite, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Bem, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem como tema principal a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai procurar mostrar aos irmãos de Roma, irmãos que ele ainda não conhecia, igreja que ele não tinha fundado, ele vai mostrar a esses irmãos que a salvação do homem, ela não vem por qualquer obra que esse homem venha fazer. A salvação do homem, ela não depende de algo que ele faça, muito pelo contrário. Essa salvação do homem, do pecador, que está debaixo de culpa, que está debaixo do pecado, ela depende totalmente e exclusivamente da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo vai mostrar que a nossa salvação, ela só pode ser possível pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo por nós. Só que Paulo também vai mostrar nessa carta que a verdadeira salvação, quando acontece por meio de Cristo, a verdadeira obra de Cristo no coração do pecador, ela vai mudar totalmente a vida desse pecador. Desde o capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo vai mostrar sobre a mudança poderosa que haverá na vida daqueles que passam por meio de Cristo até a presença do Espírito Santo habitando em seus corações. Paulo vai mostrar que esses homens e essas mulheres que foram alcançados pela graça de Deus, que foram resgatados pela obra de Cristo, eles não podem ser mais as mesmas pessoas. Esses homens e essas mulheres que antes eram inclinados a viver pela carne, esses homens e essas mulheres que andavam segundo a carne, agora vão ser levados a andar no Espírito, ou pela influência poderosa do Espírito Santo de Deus. Observe aí no capítulo 8, que nós estamos lendo, veja que ele vai dizer que o que a lei não pôde fazer, em nos libertar do pecado e em nos conduzir a uma nova vida, o Espírito Santo faz, por meio da obra de Cristo. Vocês estão com o capítulo 8 aberto? Observe aí, por favor, a partir do verso 1. Ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele mostra que todos aqueles que estão unidos a Cristo são justificados pela obra de Cristo na cruz. Os pecados deles não os condenam mais, porque a condenação dos pecados daqueles que estão em Cristo já foi ou já foram derramados, essa condenação já foi derramada em Cristo por esses pecados, desses pecadores. Então ele diz, olha, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele continua no verso 2, porque a lei do Espírito da vida, veja, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é justamente a situação em que o homem sem Deus se encontra. O homem sem Deus, ele se encontra debaixo de culpa e debaixo de condenação. E a própria lei, ou os 10 mandamentos, ou a Torá, ela é incapaz de nos tirar dessa condenação, de nos tirar desse estado de culpa, porque nós somos incapazes de cumprir com essa lei. Pelo fato de não conseguirmos obedecer à lei de Deus, nós não somos salvos por ela. A lei revela a vontade de Deus, a lei é santa, mas nós não somos salvos por essa lei porque somos pecadores. E quando falhamos, até mesmo, não só externamente, mas internamente em relação a essa lei, já somos réus de juízo. Na verdade, a Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. E a lei, ela traz juízo, ela traz condenação. Por isso que Paulo chama a lei do Espírito, que é lei da vida.
Mas enquanto a outra lei é lei de morte, porque nós somos incapazes de cumprir essa lei e sobre nós paira sempre a morte como juízo de Deus. Mas quando olhamos para Cristo, para a obra de Cristo que Ele fez por nós, e o Espírito Santo aplica essa obra em nossos corações, nós temos a vida que é gratuita, que é dada por meio de Cristo, que nós abraçamos essa vida por meio da nossa fé nele. Ele continua o texto, dizendo no verso 3, porquanto o que fora impossível à lei, o que eu acabei de falar, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, pelo nosso próprio pecado em nós, a nossa natureza pecaminosa, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, ou seja, Deus condena o meu pecado e o seu pecado na carne, no corpo, na vida do seu próprio Filho, que Ele envia. Eu só posso ser salvo pelo fato de que Deus pune os meus pecados na pessoa de Jesus Cristo, somente por meio dele. E aí continua o texto, irmãos, ele diz no verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí Paulo vai começar a falar das marcas, ou das características daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela lei da vida, daqueles que foram alcançados pelo Espírito de Deus, daqueles que não estão mais debaixo da lei da morte, mas que foram alcançados poderosamente pela graça do Senhor, e o Espírito Santo invadiu as suas vidas de tal maneira que a influência do Espírito é poderosa para guiá-los no Espírito. Continue a leitura, verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, mas não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele vai agora falar diretamente para os romanos, que são convertidos, e no versículo 9 ele diz, vós, ele está apontando para pessoas que nasceram de novo, e ele diz, vós, porém não estáis na carne, mas no Espírito. E aí vem um se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Veja que Paulo, ele deixa claro que aqueles que são habitados pelo Espírito, a vida deles será influenciada pelo Espírito de Deus. Enquanto que aqueles que podem até dizer, podem até falar, está na igreja, dizer, olha, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas Paulo está dizendo, olha, os que têm o Espírito de Cristo serão poderosamente influenciados por esse Espírito. Embora a vida de alguns vai ter um crescimento diferente da vida de outros, porque tem a ver com a questão da busca, tem a ver com a questão da leitura bíblica, da oração, da comunhão com a igreja. Isso vai fazer diferença no grau de espiritualidade, de santidade, de comunhão de cada um. Ele continua a leitura, ou melhor, a exortação, acompanhe comigo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode dizer que é crente, você pode ter a carteira de membro de uma igreja, você pode aprender os corinhos, você pode conhecer a Bíblia. Não há nenhum de nós que conheça mais a Bíblia do que Satanás. Não há nenhum de nós que conheça mais teologia do que Satanás. Não há nenhum de nós que conheça mais a história da igreja do que o próprio diabo. Não há nenhum de nós que conheça mais o ser humano, a personalidade humana, os traços dela, do que o próprio diabo. Não há nenhum de nós que saiba as fraquezas, os fracassos, os deslizes, as tentações que nós caímos, como Satanás sabe. Ele é o maior conhecedor em termos de Bíblia, em termos de teologia, em termos de história, em termos de psicologia, em termos de sociologia. A área que vocês quiserem, ele conhece. Mas isso não faz dele um filho de Deus,
porque o conhecimento dele é apenas um conhecimento teórico. E Paulo está falando aqui não de um conhecimento teórico, mas de um conhecimento de união, de comunhão, de algo íntimo que vai acontecer com aquele que é alcançado pela graça de Deus, onde o Espírito Santo vai habitar no seu coração e trazê-lo para a união com Cristo, e a sua vida será poderosamente transformada. O homem que tem o Espírito de Deus, ele não pode ser mais o mesmo. Ele não anda mais conforme os desejos da sua carne. Ele vai até sofrer por causa disso, porque haverá uma guerra, como Paulo vai dizer, entre a carne e o Espírito e a carne, porque aquilo que a sua natureza quer fazer, ele luta e pede graça ao Senhor, e ele tem o auxílio do Espírito para que ele sofra e não faça aquilo que a sua natureza peça. Continue lendo comigo, verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora dê um pulinho para o verso 17, para a gente entrar diretamente no texto de hoje. Verso 17 de Romanos 8. Olha o que ele vai dizer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo ele vai trazer outra característica do cristão. Vejam, ele vai falar que aquele que realmente foi alcançado pela graça de Deus, nenhuma condenação há mais sobre ele, porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Ele não vai mostrar somente isso. Nós vimos aqui que ele vai mostrar que aquele que foi alcançado pela graça de Deus, o Espírito Santo vai habitar nele, e ele será agora não inclinado para a carne, para as coisas da carne, embora ele seja tentado, embora a natureza pecaminosa exista nele, mas o pendor, no sentido geral da sua vida, não será para a carne, mas será para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, que nós sabemos muito bem o que é. Quando nós vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ele relata quais são as virtudes do Espírito Santo, que são geradas em nós. E essas virtudes, elas são completamente contrárias ao que a nossa natureza pecaminosa deseja. Então Paulo vai dizer que há uma influência desse Espírito na vida daquele que tem esse Espírito. A terceira coisa que Paulo vai mostrar aqui é que aquele que é de Cristo, ele é herdeiro da glória que Cristo tem. E a quarta coisa, e é nessa que eu quero ficar e somente nela, é que quem é de Cristo e está nesse mundo, ele vai sofrer como cristão. Ele vai sofrer. Por isso que ele diz no versículo 17, eu quis terminar na parte B, porque Paulo vai se deter apenas nesse ponto, a partir do verso 18. Quando ele diz aqui no verso 17, se com ele sofremos, no finalzinho, também com ele seremos glorificados. Paulo diz, gente, por causa de Cristo, nós vamos padecer tribulações neste mundo, mas não desanimem. Não desistam, não deixem o Senhor, não deixem de perseverar nele, na fé em suas promessas, porque um dia a glória virá. E aí ele vai usar uma palavrinha-chave a partir do verso 18. Ele vai falar sobre os 3 gemidos, sobre o gemido da natureza, ou da criação, sobre o gemido nosso, ou o gemido dos santos, e sobre o gemido do Espírito Santo. Só que esse gemido não é um gemido de dor apenas no sentido da dor da morte, mas esse gemido é como um gemido da dor de parto. Esse gemido, na verdade, é aquela dor que a pessoa passa, mas que há uma expectativa de que através daquela dor venha algo novo, ou surja algo novo. Por exemplo, qual é a mulher que vai se preocupar, uma mulher grávida, com a dor que ela está sentindo de contração, depois que ela vê a criança nos seus braços? Veja, toda aquela dor que ela passa, todo o gemido, todo o sofrer, ele não se compara com a alegria que ela tem
a poder ter os filhos, o seu filho ou sua filha nos seus braços. O que Paulo vai nos mostrar aqui, irmãos, e é o tema desta noite, é que nós sofremos neste mundo, mas ao mesmo tempo estamos como uma mulher em dores de parto. Estamos gemendo na expectativa de ver ou de aguardar a gloriosa vida que Deus tem reservado para nós. Nós estamos nessa expectativa. Então veja, do versículo 18 ao 22, ele vai falar que não somente nós, ele começa com a criação. Veja no versículo 18, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o tema da mensagem. O tema da mensagem está aqui. Ele diz: olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Assim como uma mulher que geme com dores de parto, essa dor, esse gemer, não pode ser comparado com a alegria que ela terá depois que passar aquele momento. Assim é a vida do crente, assim é a vida do servo e da serva de Deus, que enfrenta dificuldades, circunstâncias difíceis, barreiras, problemas e mais problemas, problemas em casa, problemas no trabalho, problemas na igreja, problemas consigo mesmo, problemas com a sua própria história de vida, problemas com as suas fraquezas, problemas em relação a relacionamentos pessoais, problemas em diversas áreas, problemas de saúde, problemas financeiros, que isso não é nada. E os crentes ainda enfrentam a luta de querer servir a Deus, de querer ser fiel a Deus, mas sempre pressionados e guerreando com a sua própria natureza pecaminosa, contra Satanás e também contra o mundo que está ao seu redor. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar de braços cruzados, mas quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para fazermos parte desse exército que luta, e que luta até o fim, e essa luta só vai acabar quando nós estivermos na glória. Então Paulo, ele introduz no versículo 17 o assunto, e ele diz sobre o que ele vai falar no verso 18. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele vai falar primeiro sobre o gemido da criação. Verso 19. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 19. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, olha só, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Primeira coisa que Paulo vai dizer é que a criação, toda a criação de Deus, ela geme, no sentido de que há uma expectativa. Essa criação espera o grande dia da sua restauração. Por que, irmãos, a criação geme? Porque a criação, ela tem essa expectativa do grande dia em que haverá a glória dos filhos de Deus. Porque na segunda vinda de Cristo, quando houver a glorificação plena dos filhos de Deus, com a ressurreição de seus corpos, toda a criação será restaurada. Haverá um novo céu e uma nova terra. Na verdade, quando Deus concluiu a sua criação lá na obra dos 6 dias, no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, diz o texto que o que Deus fez, Ele viu que era o quê? Que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Só que o problema, irmãos, é que houve o pecado. Houve a queda, e a queda, ela não só envolveu quem pecou, mas a queda envolveu a própria criação em que o homem estava inserido. O homem foi expulso do paraíso, passou a ter agora, através do suor do seu rosto, o seu pão de cada dia. A terra também começou a produzir espinhos, abrolhos. A terra não é mais a mesma.
as dificuldades viriam, essa criação, ela também sofre com o pecado, ela sofre com a queda, e ela espera aquele grande dia em que ela será também restaurada. Você quer ver quando isso acontecerá? Deixe marcado aí em Romanos 8, dê um pulinho em Apocalipse 21, eu não vou me estender nisso, mas Apocalipse 21 fala dessa restauração. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Do 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra. Olha só, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu, que é essa criação de agora, que geme, que sofre, que espera essa restauração. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse mar não é um mar literal. Provavelmente o mar aqui se refere a guerras, a batalhas, a multidões contrárias à vontade de Deus. Vi, verso 2, também a cidade santa, que é a igreja. Não é uma cidade literal. A cidade é a noiva, a cidade é o povo de Deus. Veja, vi a cidade santa. Quem é essa cidade santa? Ele diz, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E quem é essa nova Jerusalém? Ele vai dizer, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a noiva do esposo? É a igreja. São os eleitos, são os salvos. E quem é o noivo? O esposo é Cristo. Verso 3, então ouvi grande voz vinda do céu, ou vinda do trono, dizendo, eis a morada, ou seja, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos, olha a realidade dessa nova vida, toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Volte para Romanos. Vocês estão entendendo? A criação, ela geme no sentido de que há uma expectativa de algo novo que vai acontecer. E esse algo novo que vai acontecer já está dentro dos planos de Deus. Já está estabelecido, declarado e falado pelo Senhor que vai acontecer. Essa criação que geme, ela será restaurada. Paulo começa a falar da criação, para depois entrar em nossas vidas. Segunda verdade, aqui em relação a sofrermos neste mundo, mas na expectativa ou aguardando a gloriosa vida, ele vai mostrar agora não o gemido da criação, mas o gemido de quem? Dos crentes, dos servos de Deus. Porque quem é crente, ele vai dizer, geme. E aí vocês vão entender por quê. Quem é crente geme na sua vida, geme no seu coração. E ele vai dizer, geme por duas razões. Vamos lá? Capítulo 8 de Romanos, versículo 23. Ele vai dizer, e não somente ela quem? A criação, não somente ela geme, mas também nós. Ele está falando para crentes, não para ímpios, mas ele diz, nós que somos crentes, que temos o que, irmãos? As primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Olha, para você entender o que são as primícias do Espírito, Paulo usa um termo do Antigo Testamento. Provavelmente na cabeça de Paulo, alguns acham que ele está pensando em Moisés, antes de entrar na terra de Canaã, quando ele escolhe os 12 espias para irem até a terra de Canaã e observarem a terra e trazerem frutos da terra. Quando aqueles homens voltam, eles provam dos frutos daquela terra e percebem, pelo menos das primícias daquela terra, o quão será glorioso morar na Canaã que Deus vai conceder ao seu povo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós, como crentes,
Mesmo nessa vida que nós temos, cheia de lutas, nós já provamos da presença, do gozo, da presença acalentadora, pacificadora, consoladora do próprio Deus. Nós já provamos aqui nesta vida do gozo ou do antegozo daquilo que nós vamos provar plenamente na glória. E por isso gememos. É como se Paulo dissesse: olha, nós já temos uma provinha daquilo que Deus tem reservado para nós. Isso faz com que, diante das dificuldades, nós ansiamos por esse dia maravilhoso que vai chegar, que é a salvação plena do seu povo. Então, o gemer aqui não é só o gemer pelo sofrimento, mas é o gemer por participar dessa comunhão com Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, quando nós estamos sofrendo, o que é que acontece conosco quando nós vamos orar? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. E a função do consolador não é só contemplar a nossa dor, não é só olhar para o nosso sofrimento. A função do Consolador é agir no momento certo para tratar conosco do nosso coração, do nosso sofrimento, quando nós estamos passando por ele. É como se no momento em que nós precisamos ser abraçados, não entendam isso literalmente, mas no momento em que nós precisamos ser abraçados, no momento em que nós precisamos ser sustentados por Deus, Ele chega e faz o que Ele deve fazer. Porque Ele veio para nos sustentar, Ele veio para nos consolar, Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos dar força, quando nós não temos força nenhuma em nós, nem de onde tirar. Ele está lá conosco, Ele nos fortalece. A palavra chama Ele de Paráclito. Paráclito literalmente é aquele que está ao lado, mas Ele não está só ao lado lhe acompanhando na dor. Ele está te acompanhando na dor, mas ao mesmo tempo invadindo a tua vida e tratando com você nesse sofrimento. Louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo diz: nós também gememos. A criação geme e nós gememos também. Mas ele vai continuar, irmãos. E aqui nós aprendemos em relação aos nossos gemidos, que Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Nós gememos como crentes, mas ele mostra que há certas coisas que precisam ser praticadas por cada um de nós. Nós gememos na expectativa, porque já provamos as primícias do Espírito Santo, mas ele vai começar a mostrar algumas características dos verdadeiros crentes que gemem nesse tempo presente, que sofrem nesse tempo presente, porque já provam da presença de Deus, mas ainda não provam dessa presença completamente. Provam da presença de Deus, mas estão enfrentando grandes e diversas tribulações. Acompanhem comigo, por favor, versículo 23, a continuação. Ele diz: e não somente ela, a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. E aí ele vai mostrar a primeira característica do crente verdadeiro que geme, que sofre, porque já prova as primícias do Espírito. Ele diz: aguardando. A palavra aguardando aqui é um ato contínuo, está no gerúndio, mas a ideia aqui é essa mesmo, de que dia após dia, esse crente que geme, esse crente que experimenta do consolo, do agir do Espírito no seu coração, ele aguarda o quê? A adoção de filhos, a redenção do corpo. Então, a primeira coisa que Paulo diz é que os verdadeiros crentes que estão provando das primícias do Espírito Santo, eles vão continuar aguardando na fé a redenção de suas vidas. E essa redenção, ela se dará em parte na nossa morte, mas será completa quando Jesus Cristo voltar. Ela não é completa quando nós morremos. Ela é completa quando nós ressuscitarmos. Isso só se dará quando Jesus voltar. Mas e se eu morrer? Para onde eu vou? Vai para o céu. Vai estar gozando das maravilhas do Senhor. Mas vai para o céu enquanto Jesus não volta. Quando Jesus voltar, você que está no céu, eu que estarei no céu,
não por meio das minhas obras, não porque eu sou bonzinho ou melhor do que ninguém, mas porque Jesus Cristo derramou seu sangue por mim e eu depositei a minha esperança nele, eu estarei com ele, naquela casa que ele disse que foi preparar moradas, e estarei com ele naquela casa até ele voltar e restaurar todas as coisas, e haver novo céu e nova terra, e eu também, conforme 1 Coríntios 15, receber um novo corpo igual ao dele, e viver com ele, em pleno gozo e comunhão, sem pecado, nesse novo céu e nessa nova terra. Louvado seja Deus por isso. Então Paulo diz, olha, nós que já provamos as primícias do Espírito, nós cremos, nós aguardamos a redenção das nossas vidas. Essa é a primeira coisa. Ele vai usar dois termos: aguardamos a adoção de filhos e aguardamos a redenção do nosso corpo. A palavra adoção de filhos e redenção, elas se completam, porque nós somos filhos adotados por Deus, porque o único filho legítimo dele é Jesus Cristo, ele é o filho unigênito. Mas nós que éramos inimigos e rejeitados, fomos comprados por meio de Jesus Cristo. E aí, esse comprar, Deus nos toma através de Cristo para Ele, como filhos, por causa de um novo nascimento que vai acontecer em nossas vidas pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que nós não nascemos pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. É nesse novo nascimento que se dá essa adoção. E a redenção do corpo se dará justamente naquele grande dia, quando Jesus voltar, como fala Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz: a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Salvador, e receberemos um corpo glorioso, igual o corpo dele. Louvado seja Deus por isso. A segunda coisa que Paulo vai mostrar nesse texto, para os crentes que gemem por provarem as primícias do Espírito e estão nessa expectativa, aguardando a redenção de suas vidas, é que enquanto eles estão aqui, o Espírito Santo estará com eles, ajudando-os em suas fraquezas. Leia comigo, por favor, veja o que ele vai dizer no 25, no verso 24 e 25, ele vai falar sobre a verdadeira fé. Ele vai só explanar um pouco mais. E ele vai dizer: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Está falando que nós temos essa expectativa, vivemos por fé naquilo que ele prometeu. E aí ele continua, verso 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí ele entra no 26, que é a segunda verdade aqui, dentro dessa questão do gemer em nosso íntimo, pelas primícias do Espírito. Ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras. E aí ele vai dizer também que o Espírito geme, e os gemidos do Espírito Santo são inexprimíveis. O que significa isso? Esse texto é um texto difícil do Novo Testamento, mas provavelmente o que Paulo está dizendo é que a criação não geme na expectativa de ser restaurada, nós não gememos também na expectativa da redenção de nossas vidas, da salvação. Ele diz: qual é a função do Espírito Santo? É preparar a noiva para quem? Para o noivo. É nos preparar para nos entregar a quem? A Cristo. Então ele diz que o anseio do Espírito é que chegue esse grande dia também, onde ele vai nos entregar. Porque veja, enquanto ele está aqui conosco, ele está o quê? Nos auxiliando. E Paulo mostra que às vezes as nossas lutas são tão grandes e que nós não temos nem condições de orar como convém diante dessas dificuldades. Mas isso não impede de sermos ajudados pelo Senhor, porque o Espírito Santo que está conosco nos assiste. Você pode muitas vezes nem dizer ou nem falar alguma palavra na sua oração, mas o texto vai dizer: ele sonda os nossos corações, ele sabe do que nós necessitamos,
Ele sabe do que você precisa, quais são as suas maiores fraquezas, onde está o lugar onde mais dói na sua alma, no seu coração, na sua vida, e Ele vai tratar com você, Ele trata comigo. Veja aqui no verso 27, ele diz: e aquele que sonda os corações, Ele sonda os nossos corações. Ou seja, Ele conhece profundamente você. Às vezes eu converso com alguém, ou você conversa com alguém, você pode falar do seu sofrimento, mas nem sempre nós conseguimos expressar tudo que nós estamos passando. Nem sempre nós temos coragem de dizer como está a nossa alma e o nosso coração. Mas o Espírito Santo nos sonda. E Ele está conosco. Lembram que o texto todinho está falando que aqueles que têm Cristo, ou que são de Cristo, têm o Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo, Ele está lá, olha, sondando. E qual é a função do Espírito? Paulo vai dizer primeiro, ele vai nos assistir em nossas fraquezas. Como? Ele vai nos orientar, até mesmo nas nossas orações. E quando nós estivermos orando de forma errada, não será um problema, porque Ele vai tratar conosco mesmo assim. Ele vai nos conduzir à vontade de Deus. Essa é a terceira verdade do texto, em relação aos gemidos que nós temos. Veja, nós gememos porque provamos as primícias do Espírito. Aí isso nos faz andar na fé, esperando a nossa redenção. Nós gememos porque provamos as primícias do Espírito e temos a promessa e a segurança de que o próprio Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Nós gememos porque provamos as primícias do Espírito e, em terceiro lugar, esse Espírito que está em nós, ele nos conduz conforme a vontade de Deus. Veja aí o versículo 27 e o versículo 28. Diz aqui: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam, ou melhor, poderíamos traduzir, sabemos que Ele age em todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que no versículo 27, ele diz que, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Alguns estudiosos até dizem que Cristo, Ele está no céu, conforme Hebreus 7:25, intercedendo por nós, ou seja, o corpo glorioso de Cristo representa o seu sacrifício em nosso favor. Então, sempre que nós pecamos e recorremos ao sangue de Jesus, nós temos o perdão, porque Ele está lá à destra de Deus. Ele está lá intercedendo por nós, não é pedindo, mas a sua própria presença no céu, à destra de Deus, já é essa intercessão. Ao mesmo tempo, o Espírito que habita em nós intercede no sentido que sonda as nossas fraquezas, que sonda as nossas dificuldades e as nossas dores, e nos auxilia nessas dores, trabalhando em plena união com o Pai e com o Filho. Isso é maravilhoso, irmãos. E o texto diz aqui que segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Não é pelos ímpios, mas é pelos que são dele. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Que sempre a ação do Espírito em nossas vidas será nos conduzir à vontade de Deus. E não é nos conduzir, irmãos, mostrando o caminho apenas, não. Veja aí o versículo 14 do capítulo 8. Volte aí, capítulo 8, dê um pulinho no verso 14. E veja o que Paulo diz aí. Ele diz: pois todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A palavra guiado aqui não é só no sentido de mostrar o caminho, não. Ser guiado pelo Espírito é ser influenciado de tal maneira que o Espírito vai alcançar em nós aquilo que Ele quer. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos empurrar a fazer aquilo que vai servir para a glória de Deus. Estamos falando de crentes, nascidos de novo. Ele vai agir em nossas vidas. É claro que isso não impede a nossa ação, a nossa busca,
a nossa vida de oração, muito pelo contrário, isso vai somar com a ação do próprio Espírito em nossas vidas. Há um plano determinado, e esse plano será realizado em nós, porque Deus agirá conforme os seus decretos. É isso que Paulo diz aqui. Veja aqui, no versículo 28, ele diz: todas as coisas vão cooperar. O seu sofrimento, a sua luta, a minha dificuldade, tudo vai cooperar. Para o quê? Para o nosso bem. Deus vai agir mesmo através do sofrimento e vai trabalhar em nossas vidas e vai nos conduzir à sua vontade. Por quê? Porque Ele quer nos fazer semelhantes ao Seu Filho, e Ele vai nos fazer semelhantes ao Seu Filho. É isso que Ele conclui, dizendo no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, olha o propósito, e isso vai acontecer, conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, ou seja, aos que Ele escolheu antes da fundação do mundo, no momento histórico de suas vidas, Ele vai chamá-los eficazmente. O chamado de Deus vai atrair essas pessoas, e essas pessoas vão abraçar o Senhor por meio da fé e vão se arrepender de seus pecados. E aos que chamou, a esses também justificou, livrou-os da condenação por causa da obra de Jesus Cristo. E aos que justificou, aí ele mostra a salvação no sentido completo, a esses glorificou. Ele já dá como algo acontecido. Paulo tem tanta certeza de que os sofrimentos dessa vida são apenas gemidos na expectativa daquilo que vai ser poderosamente glorioso, que ele já diz que nós já fomos glorificados. Tão certo é o plano de Deus em nossas vidas e a concretização desse plano estabelecido na eternidade. E eu encerro, irmãos, com o último ponto dentro dessa questão dos gemidos, dos nossos gemidos. Lembrem-se, gememos, mas como crentes aguardamos pela fé a nossa redenção. Gememos, mas temos o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Gememos, mas o Espírito Santo nos conduz ou nos conduzirá à vontade de Deus. Estamos falando de crentes. Gememos, mas em último lugar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Veja versículo 37 do capítulo 8. Verso 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio. Veja, não é porque você é o bambambam, não. Não é porque você é o tal. Não é porque, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu sou doutor, sou formado em medicina, sou advogado, sou, cientista, tenho doutorado, pós-doutorado. Não é nada disso. Somos mais do que vencedores somente por uma coisa: por causa daquele que nos amou. Somente por isso. Pode ser quem for, do mais pobre ao mais poderoso, somos mais que vencedores por meio dele, somente por causa dele, de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. E aí eu encerro esse último ponto, como mais que vencedores, lembrando a você que aqui Paulo vai usar 5 argumentos para mostrar que nós somos mais do que vencedores. Acompanhe comigo. Primeiro argumento: por que nós somos mais do que vencedores? Verso 31, porque Deus é por nós. Verso 31 ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós. Aleluia. Segundo argumento: somos mais do que vencedores, porque Deus é por nós, mas segundo, porque Cristo morreu por nós. Versículo 32 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, olha, todas as coisas, a glória. A glória. Terceiro, somos mais do que vencedores, porque Deus nos justificou. Não sou eu que me justifico pelo que eu faço,
porque eu sou melhor do que alguém, porque eu tento ser certinho, ser bonzinho, fazer as coisinhas certas. Isso não me justifica, porque eu coloco uma Bíblia debaixo do braço, porque eu venho para a igreja, porque eu tenho algum cargo na igreja. Isso não significa nada. O que me justifica foi o fato de Jesus Cristo derramar a sua vida em meu favor e receber a minha culpa e morrer a minha morte. Isso me justifica, porque os meus pecados, que eram para ser punidos em mim, foram punidos nele, e eu preciso apenas recebê-lo com fé em meu coração, para que a sua justiça caia sobre a minha vida. Então eu sou mais que vencedor, porque Deus, somos mais do que vencedores, porque Deus é por nós. Somos mais do que vencedores porque Cristo morreu por nós. Somos mais do que vencedores porque Deus nos justificou. Verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos mais do que vencedores. Quarto, porque Cristo intercede por nós. Verso 34 diz: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando o diabo culpa você e culpa a mim quando eu peco, e você vai orar, você ora pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus ao Pai, e o Pai lhe perdoa, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados do passado, do presente e do futuro. Não há como haver alguma acusação, porque Jesus Cristo está lá. Então sempre que Satanás diz: olha lá, está pecando, olha, e você clama pelo sangue de Jesus, você está limpo, você está livre, você está perdoado. O sangue de Cristo te cobre da ira de Deus, não somente no futuro, mas também hoje. E em último lugar, o quinto argumento, porque nós somos mais do que vencedores, é porque Cristo nos ama. No versículo 35 ao 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar você, meu irmão, do amor de Cristo? Aí ele vai dizer: tribulação pode separar? Não, a resposta aqui é sempre não, né? São perguntas retóricas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Claro que a nossa resposta vai ser não. Será a angústia que você passa, ou que esteja passando agora, ou que estiver passando agora? Será a perseguição que os cristãos estão sofrendo lá na Nigéria, lá nos países muçulmanos, lá no Sri Lanka? Os cristãos que estão morrendo por causa de sua fé, isso vai separá-los do amor de Cristo? Claro que não. Eles são dele, de Cristo, e estão guardados, mesmo que a morte os alcance. É isso que ele vai dizer. Pode ser fome, nudez, perigo ou espada? Não. Ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está falando da sua própria vida, e aí ele repete mais uma vez, no verso 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo, olha mais uma vez a certeza dele, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ele nos ama, e esse é o último argumento que Paulo dá. Não precisamos temer o passado, não precisamos temer o que está acontecendo conosco hoje, não precisamos temer o que poderá vir amanhã. Por quê? Porque Deus é por nós, porque Cristo morreu por nós, porque Deus nos justificou, porque Cristo intercede por nós e porque Cristo nos ama. Você quer mais razões para você viver grato ao Senhor? Por isso que nesse capítulo, antes, e eu deixei para encerrar com ele, no sentido de aplicação, versículo 12, eu quero encerrar com, não vou mais pregar, tá? Encerro aqui, já chegou o tempo, mas eu encerro aqui. O que eu devo fazer então agora? Já que, embora eu gema com tantas dificuldades, mas prove as primícias do Espírito, e viva na expectativa, aguardando a nossa redenção, confiando em suas promessas.
Tenho a certeza de que o Espírito Santo tem me ajudado nas minhas fraquezas. Sei que Ele tem me conduzido de acordo com a vontade de Deus. E mais, sei que sou mais do que vencedor em Cristo, porque já está provado aqui o porquê de eu ser mais do que vencedor. E agora? O que é que eu faço com isso? Como é que eu devo agir no meu dia a dia? Paulo diz aqui no verso 12, do capítulo 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba. E Abba em aramaico significa pai. Somente nós temos essa intimidade com Deus, por meio de Cristo, de chamá-lo de Abba, ou seja, pai. Ele é o meu pai no aspecto mais pleno, vivo e real que a palavra pai significa. Ele é meu pai perfeito em todos os aspectos que nós que somos pais somos imperfeitos. Ele é o meu pai que nunca falha, onde nós que somos pais terrenos falhamos. Ele é o meu pai que me ama plenamente, onde nós que somos pais falhamos no nosso amor. Ele é o meu pai que supre as minhas necessidades, onde nós que somos pais terrenos falhamos nessa área. Ele é o meu pai que me corrige corretamente, sempre no tempo certo, da maneira correta, de uma maneira que eu possa suportar, para que eu possa crescer, diferentemente de nós que somos pais, que muitas vezes somos ignorantes e que corrigimos de forma exacerbada, porque não sabemos como agir como pais, mas Ele é o Pai perfeito, por isso eu posso chamá-lo de Abba e de Pai, porque o meu Espírito testifica com o Espírito, ou o Espírito dele testifica com o meu Espírito, que eu sou o seu filho, que nós somos os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, sofremos neste mundo? Sofremos. Mas temos a esperança de uma gloriosa vida. Não deixe de ter essa esperança. E não deva a carne, para que você possa satisfazer a sua carne, mas deva ao Espírito, e viva pelo Espírito, para a glória de Deus. Peça ao Senhor. Se está fraco, peça a ajuda do Senhor. Ele vai te ajudar. E você, meu irmão, ou você, meu amigo que está aqui nesta noite, que não conhece a Jesus como seu Salvador ainda, confesse-o como seu Salvador, creia na obra dele por você, e peça a Ele que tenha misericórdia da sua vida, e lhe faça crer nele, entregar a sua vida totalmente a Ele, arrepender-se dos seus pecados, e ser dele, deixar que Ele possa tratar com você, e transformar aquilo que precisa ser transformado. Não fique pensando que para você ser um crente em Cristo, você vai precisar consertar a sua vida, que por você mesmo você nunca vai fazer isso. Mas deixa Ele fazer isso em sua vida. Apenas se lance aos braços dele por meio da fé. E aí você vai ver como a sua vida será transformada. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.